E aí pessoal, tudo bom? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Maíra e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a questão do aparelho micro-ondas, tá? Como é que é o funcionamento desse aparelho? Eu sei que tem muita gente, né, que tem medo do micro-ondas, do aparelho de micro-ondas, acha que o alimento vai ser radioativo. Tem muitas fake news, por exemplo, como o governo japonês que decidiu se livrar de todos os fornos micro-ondas do país. Isso não é verdade, eu vou deixar aqui para vocês, até no G1 passou isso, né, e rolou essa fake news aí no WhatsApp, mas não é verdade. Então a gente vai nessa aula explicar como é que é o funcionamento desse micro-ondas, tá? E claro, muita gente tem medo, né, até por desconhecer, por não saber o que é radiação e radioatividade, mas fiquem tranquilos que o alimento de vocês não vai ser radioativo. Vamos lá, vamos entender como é que funciona esse aparelho. Então, gente, o forno micro-ondas, ele é feito, né, é um feito notável da engenharia, poderia dizer assim para vocês. E hoje, inclusive, eu vou ilustrar essa aula com um vídeo, tá? E também com algumas pesquisas feitas no livro 8 Magazine Engineer Story, que significa 8 histórias incríveis da engenharia. Esse vídeo que eu vou estar utilizando, eu vou deixar aqui para vocês no box de informação, porque ele é um vídeo que tem licença gratuita, tá? Então, o aquecimento rápido dos alimentos, ele torna o micro-ondas bem popular entre as pessoas, né? Um aparelho de micro-ondas, ele vai conter basicamente 3 componentes principais, que é uma válvula termiônica, ou o que nós podemos chamar também de tubo de vácuo, né? Que é chamada de magnétron, e é isso que vai gerar energia que aquece a comida. Um guia de ondas que vão estar escondidas ali na parede para direcionar essa energia para a comida, né? E também a gente tem uma câmara, que é para colocar a comida ali e reter a onda, né, de modo seguro, tá? Sempre pensando na segurança, né, gente? Em princípio, o forno micro-ondas, ele funciona como qualquer outro transferidor de calor. Por que eu tô falando em princípio, né? Porque quando a gente fala a nível molecular, o calor, ele é uma transferência de energia que vai resultar em um aumento da movimentação das moléculas, né, de uma substância. E aí, como nós não temos um tamanho quântico, nós humanos observamos então esse aumento do calor como uma movimentação de moléculas, né? Para aí essa movimentação de moléculas que aumenta a temperatura. Em um forno tradicional ou também numa chama de um fogão, o que a gente faz? A gente vai aquecer a comida, vai colocar ele, né, dentro de um forno, onde as paredes vão irradiar calor, tá? Então a gente vai ter o que? O calor que vai vir de fora para dentro do alimento. Tá? Então a gente primeiro começa a cozinhar a parte externa e depois começa a cozinhar o centro, né? Ou seja, a parte de dentro desse alimento, no forno convencional, o calor ele vai sendo transferido ali da superfície até chegar no interior do alimento. Quando a gente pensa no micro-ondas, a energia do magnétron que eu falei para vocês penetra a comida, só que ele penetra de um modo simultâneo. A gente pode dizer então que todo o alimento vai ser cozinhado ou esquentado ali de uma maneira simultânea. Então olha só, gente, nossa comida ela é cheia de água, que são moléculas de água mesmo. A gente é feito de água, nosso corpo, o alimento, tudo é cheio de moléculas de água, tá? Só que como aqui a gente está falando do alimento que vai ser esquentado, pensem que ele tem moléculas de água. Essa molécula de água é positivamente carregada em uma extremidade e negativamente carregada na outra. Então ela tem um polo positivo e um polo negativo. Para dar mais energia a essas moléculas de água e agitar elas para que consequentemente elas aqueçam o meu alimento, nós vamos expor essas moléculas de água a ondas eletromagnéticas que vão sair da válvula termiônica. Por definição, né, as ondas elas vão ter aí campo eletromagnético que mudam de direção rapidamente. Só para vocês terem uma noção, a direção dos campos mudam 2,45 bilhões de vezes por segundo. Então, a água, a molécula, né, ela vai tentar se alinhar à radiação do campo eletromagnético. Só que o campo magnético é oscilante e ela sacode, então, as moléculas para frente e para trás rapidamente. A fricção molecular causada por essa movimentação cria calor quando a movimentação desfaz as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água vizinhas. E aí vocês podem pensar, professora, tá difícil, né? Calma, gente, não é difícil não, é tranquilo, tá? Resumindo, então, o que a gente vai ter aí? Uma agitação das moléculas, né? E a geração de calor por meio dessas ondas que eu falei para vocês, que vão ser geradas dentro do aparelho. Então a gente vai colocar aqui um exemplo. Vamos colocar um queijo dentro do micro-ondas para a gente entender um pouquinho essa questão que eu falei para vocês das ondas, tá?
e do comprimento de onda também e da energia que vai ser emitida em um magnétron. Então nós podemos ver aqui que algumas partes o queijo ele derrete completamente, outras partes ele permanece sem aquecimento. Se vocês forem observar, a gente colocou o queijo um pouco mais alto, num ponto mais alto, né? Então as paredes metálicas do forno eles só refletem ondas com um comprimento que vai caber dentro do forno. Então deveria ter colocado ele mais para baixo. Essas ondas estacionárias, elas vão criar ondas quentes e frias ali dentro, né, no interior do forno micro-ondas. Então vamos olhar aqui as ondas em uma única dimensão, para a gente ter uma ideia melhor. Então nessa dimensão que a gente está vendo, os picos e vales na onda vão representar o quê? As maiores ondas de energia. Enquanto que os nós, eles vão corresponder à parte fria dentro da câmara. Mas aí vocês podem estar se perguntando, né? Mas como que é gerada essa onda? Então a gente vai ver aqui como que vai ser gerada essa onda. Eu vou mostrar para vocês e vou falando, tá? Nesse modelo que eu vou apresentar para vocês, a válvula termiônica está aqui dentro. Estas são as placas de resfriamento, que são peças finas de metal que dissipam calor enquanto o magnétron funciona. As partes principais são esses dois ímãs e a válvula termiônica. Aplicando uma voltagem alta entre o filamento interno e o cobre circular do lado de fora, essa voltagem joga elétrons do filamento central para a parte do cobre circular. O filamento ele é feito de tungstênio e tório. Tungstênio porque este vai suportar altas temperaturas e o tório porque ele é uma boa fonte de elétrons. Então os ímãs eles dobram este elétron de modo que eles voltem para o filamento central. Nós então ajustamos a força magnética de modo que os elétrons que agora estão orbitando simplesmente passem pelas aberturas dessas cavidades. Isso tudo aí cria uma onda estacionária, que é a onda que a gente estava verificando antes, né? Então, assim que ela é feita. Então, essa onda estacionária vai ser a radiação de micro-ondas que vai aquecer a sua comida. Espero que vocês tenham gostado da explicação, tenham entendido um pouco melhor, não precisem ter medo do micro-ondas. E aí, na próxima aula eu volto, então, para a gente poder falar um pouquinho sobre a radiação e os alimentos. Tá bom, gente? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.